Como romper a polarização? A polarização entre o lulismo e o bolsonarismo. Há números que indicam que boa parte da população está cansada desta polarização ou dessa disputa entre esses dois polos hoje hegemônicos do debate político. Mas a pergunta é: como tornar viável uma alternativa no campo democrático popular a estes dois pêndulos, vamos dizer assim, dos últimos anos? Eu vou falar sobre isto, mas depois da vinheta. Muito bem, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal aqui do Né Gomes. Se você chegou pela primeira vez, ou se você já assiste o nosso conteúdo e ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso canal. É importante lembrar o seguinte, que a gente também conta com o seu like para que a gente possa ampliar o nosso leque de discussões e também agradecer aos mais de 40 mil inscritos aqui no nosso canal. Às vezes eu não estou produzindo conteúdo todos os dias, exatamente pela minha rotina profissional ser um tanto quanto agitada, mas sempre que eu posso, eu gosto de postar conteúdos. E hoje eu não aposto só na quantidade de vídeos, mas também tento colocar e imprimir uma qualidade maior a eles, seja na questão técnica, mas também fundamentalmente na questão dos conteúdos aqui do que se fala. Este vídeo aqui, eu me inspiro numa fala do Frederico Crepe, e faz um vídeo muito interessante a respeito dessa temática. Vou deixar o link na descrição e se você quiser assistir e dar uma força para o Frederico, acho que é importante. Né? O Fred ele vai muito certeiro na causa. Eu não vou aqui reproduzir, né, o que o Fred falou em si, ou ir para a linha do vídeo do Fred, porque eu acho que não mereça, eu acho que ele é certeiro no que ele coloca ali com relação à não concretização de uma terceira via, os indícios que ele mostra ali são reais, são fenômenos reais. Né? Um dos apontamentos que o Fred faz, que eu acho que a gente tem que explorar e falar nisso, é a falta, por exemplo, de uma imprensa alternativa que de fato encampe esse discurso. E aí pode ser uma imprensa alternativa que orbite em torno do Ciro Gomes ou de qualquer outro, vamos dizer assim, presidenciável que represente esse alinhamento. É muito importante lembrar que geralmente sempre uma terceira via sempre vinha muito mais do campo da centro-direita do que no caso da centro-esquerda, que é o caso do Ciro Gomes. Mas a gente tinha uma construção de uma terceira via à esquerda que tinha muito mais idealização do que uma formatação de vitória eleitoral com o PSOL, por exemplo, né? Mas que teve força para enfrentar, vamos dizer assim, politicamente o debate, lá com a Heloísa Helena, depois o próprio Bruno de Arruda Sampaio, mas assim, a gente tinha ali candidatos que não tinham, não, né, não conseguiam atingir, né, os números para uma vitória eleitoral, efetivamente. O Ciro representou isso em 2018, quase, né, foi para o segundo turno, foi sabotado pelo Lula, é bem da verdade. E 2022 ele tem um número muito decepcionante, bastante frustrante para o próprio Ciro e por que não para aqueles que
viram que eleitoralmente em 2018 ele era viável, e ainda acho que o Ciro ainda é viável, porém, a gente não pode tampar o sol com a peneira. A gente tem que entender o seguinte: o Ciro não tem uma máquina eleitoral como o bolsonarismo tem, né? O bolsonarismo é até uma expressão que o Fred usa, que já está sendo rolado aí nas análises, de que existe um partido digital, né? O partido digital chama-se bolsonarismo. Não é o PL, é o bolsonarismo. Onde o Bolsonaro estiver, ele vai ter, né, este secto que está em sua volta. Ele tem pelo menos ali 12 ou 13% fixo, né, e o resto vai agregando, né, dentro daquela possibilidade seguinte: eu não quero o PT, então eu aceito for o Lula, como é o caso do cara que tem tanta algeriza do Bolsonaro que ele ainda aceita e tolera o Lula. Essa é o cenário tanto de Bolsonaro como de Lula. Eles ganham em cima da rejeição maior um do outro. Foi o que aconteceu em 2022. Em 2022, o Bolsonaro conseguiu entregar a eleição pelo seu mau governo, né? Isso que tem que ser dito. E quem ganhou as eleições não foi o Lula com votos a mais, poucos votos a mais, diga-se de passagem, mas foi a rejeição a Bolsonaro. Foi isso que aconteceu. E pode ter uma rejeição maior o Lula em 2026, se assim ele for candidato, enfim, ainda as coisas ainda elas não estão totalmente desenhadas, né? E o PT, por exemplo, não tem outro nome maior para substituir o Lula, mesmo com o Lula dando a benção, o aval. O Haddad, por exemplo, é um candidato que ele não agrega aquilo, né, que é necessário para uma vitória eleitoral, até pela condição, né, do que o Haddad hoje faz no governo e tudo mais, né? Uh, né, pela pasta que o Haddad tinha ali também, é uma pasta delicada para pretensões eleitorais. Há uma força do Tarcísio de Freitas, que tem a máquina pública, porque afinal de contas ele é o governador do maior estado brasileiro, e ele representa aquilo que eu acho que é mais nefasto que o Bolsonaro, que é o bolsonarismo sem o Bolsonaro. E eles têm uma máquina bastante importante, sim. E a gente não pode desconsiderar isso. Não, acho, sim, não é só desejo, penso ainda que ela é uma máquina insuficiente, talvez, para vencer, ainda que desgastado, o Lula. Mas é uma representação que pode vir com mais força para 2026. Haja visto que o Bolsonaro até lá vai estar com certeza preso, já está inelegível. Então tem todo esse cenário a se colocar. O Ciro, por sua vez, ele praticamente, né, abdicou do seu projeto político presidencial. O PDT, por sua vez, é um partido que, né, aceitou estar nas barbas do Lula, né, partiu inclusive ali do segundo turno, né, quando aceitou a infâmia campanha de 12 mais um, né, a partir dali o PDT se sujeita, né, ao PT, apesar de ter tido uma queda, né, e com o caso do INSS e tudo mais, e a gente precisa dizer, sim, que efetivamente o PDT, né, não sei se daria condições viáveis para o Ciro vencer eleitoralmente, porque o Ciro não tem uma máquina em torno dele, não tem uma mídia que explore, não digo só a imagem do Ciro, mas também o projeto que ele representa, mas de uma maneira não só não só voluntarista, mas uma maneira assim de ter meios de comunicação que possam de fato dar uma opinião e formatar uma opinião da sociedade. O bolsonarismo tem isto. O bolsonarismo tem canais para isto. O Ciro tem canais para isso? Tem. Mas a maioria dos canais que estão voltados para o Ciro hoje na internet, no YouTube, são canais de nicho e muitos até, inclusive, se for explorar o conteúdo Ciro Gomes, eles não vão sobreviver no número de views,
e de produção de conteúdos, porque como é que tu vai ficar em cima de alguém que ora se diz não candidato e que se, bom, pode vir a ser candidato, sim, mas a gente tem que olhar essa realidade também. A gente não pode aqui passar batido com essa situação. Então, eu vejo, assim, uma polarização que se desgasta. Sim, ela se desgasta, mas é preciso pensar, né, numa máquina eficiente de levantar uma terceira via no Brasil. E isso pode ser por uma via de alinhado a um campo da centro-esquerda ou da centro-direita. Eu, claro, prefiro o campo da centro-esquerda. Mas eu fico pensando, como a gente consegue romper isto? Porque todos nós conseguimos entender o seguinte: passado o primeiro turno, o segundo turno a gente ganha. Isso todas as pesquisas indicam, e tudo indica que se, por exemplo, o Ciro conseguisse passar no primeiro turno, o segundo turno o Ciro ganhava. Tanto é que o bolsonarismo aceitou o jogo eleitoral do PT no primeiro turno, porque sabia que iria perder de lavada para o Ciro no segundo. Mas é preciso emplacar essa situação. E por mais que eu só estou falando, então é muito pequeno. É um cara de 40 mil falando, um falando contra, sei lá, quantos que tem milhões. Né? A verdade, a bem da verdade é essa. Né? E o Ciro também faz uma coisa que eu vou colocar aqui publicamente, porque essa é uma situação. O Ciro, ele não se aproxima do seu eleitorado como o Lula e o Bolsonaro fazem. E aí não é só a figura do Ciro, ou a figura do Lula ou do Bolsonaro, mas um entorno que consegue agregar pessoas para a causa. O Ciro fica muito blindado e tu não tem acesso ao Ciro. Isso também desmobiliza as pessoas. Então, isso tudo a gente tem que colocar aqui. Eu sei que quando eu falo isso aqui, talvez muitos não vão gostar, mas a minha verdade é essa. Eu não vou ficar aqui dourando a pílula para agradar esse ou aquele. Eu acho que a gente tem que falar o que a gente pensa dentro do limite do respeito e da verdade. E é isso, gente. E você? O que que você pensa a respeito disso tudo? Deixe seu like aí, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu comentário aqui. Quero saber a sua opinião. Ela é muito importante. Seja crítica ou concordando, ou crítica e concordando ao mesmo tempo. Né? Enfim, o que importa é que seja uma opinião pautada no respeito, na ética e na realidade dos fatos. E não essas coisas que a gente vê por aí, né? O tempo todo, infelizmente, imperando nas nossas redes. É isso, gente.